Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Nós estamos aqui pelo Centro de Mídias para mais uma aula de História para a primeira série do ensino médio. Estudantes, pais que às vezes acompanham pela TV, professores e gestores, sejam muito bem-vindos. Alunos, se você estiver na sua casa com o material São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno da primeira série do segundo bimestre, esse material é de apoio para as atividades da nossa aula. Se você não estiver com ele, não tem problema, acompanhe a aula mesmo assim. Fique ligado! Nossa aula da primeira série hoje é sobre o Império de Alexandre o Grande e a fusão cultural entre o Oriente com o Ocidente. A nossa temática está dividida em 3 partes para sua melhor compreensão. Primeiro, as relações de poder e dominação do imperador macedônico sobre territórios da Europa, África e Ásia. A difusão da cultura e da língua grega entre os povos conquistados e a fusão cultural do Oriente com o Ocidente no chamado período helenístico da história. Nós temos 2 objetivos: compreender o processo de formação da cultura helenística promovida pela expansão do imperador Alexandre o Grande, reconhecer o valor e a diversidade do patrimônio cultural e artístico, suas manifestações e representações em diferentes sociedades. Nós vamos trabalhar com as habilidades do currículo oficial do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos trabalhar com a habilidade de identificar a partir de mapas, fenômenos e fatos históricos sociais, considerando suas dimensões temporais e espaciais. Confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos. Valorizar a diversidade do patrimônio cultural e artístico, identificando suas manifestações e representações em diferentes sociedades. Para começo de conversa, eu quero conhecer você um pouquinho. Então, eu vou te fazer 2 perguntas. Primeiro, você sabe o que é interação cultural? Dê exemplos. Segunda, você sabe citar influências da cultura da antiga Grécia na nossa sociedade atual? Isso mesmo! Que bacana, que legal, é isso. Interação é isso. Interação é a conexão, olha a palavra, inter, de uma coisa ligada à outra. Ação. Ação significa verbo, significa movimento. Para nós estarmos conectados, é necessário a ação de ambas as partes. Eu estou aqui hoje trabalhando com vocês, com o movimento, o apoio de várias pessoas. Você também se movimentou acessando o canal para assistir a aula ou através do aplicativo, acessando o canal da sua série. Houve um movimento de encontro. Às vezes, o que influencia esse movimento são afinidades. A gente torce para o mesmo time, curte a mesma banda. Mas, professora, o que isso tem a ver com o imperador? Porque nós falaremos a história de Alexandre o Grande, macedônico. Ué, mas ele não difundiu a cultura grega? A senhora não falou que a gente ia estudar a difusão da cultura grega? Por isso eu entro na segunda pergunta para você. Se você consegue identificar manifestações da cultura da Grécia Antiga na nossa sociedade atual. Você se lembra muito bem, você sabe. O teatro, Jogos Olímpicos, mitos. Mitologia é uma coisa muito comum, sempre que a gente fala da Grécia Antiga, a gente sempre se remete aos mitos, faz parte do nosso dia a dia, jogos de games, filmes, séries. Todas essas manifestações, o teatro, os Jogos Olímpicos, eram manifestações de culto aos deuses.
E hoje, a narrativa que nós conhecemos de literatura sobre mitologia e lenda era nada mais, nada menos do que os próprios deuses, do que a própria crença dos antigos gregos. Alexandre, por exemplo, se sentia um descendente de Hércules, tinha como referência o herói Aquiles, desejava ser tão forte, tão corajoso quanto esse herói. Por isso eu trouxe essa imagem para a gente ver. Mas já que a gente está falando de Grécia e de Alexandre, vamos nos situar. Eu trouxe aqui um mapa para o nosso estudo. Eu quero que você observe que esse mapa ele é apenas um recorte do continente europeu. A Grécia Antiga é toda essa parte do mapa que você vê pintada. A Grécia Antiga, na verdade a Grécia, fica na Península Balcânica. Professora, o que é uma península? Península é uma extensão de terra toda circundada por água. A Grécia Antiga foi formada por 4 povos e eu vou ajudar você a se localizar no mapa. Os aqueus são esses povos com as flechas, os aqueus seminômades. Você lembra do conceito de nomadismo? Sempre caminhando, mas os aqueus caminhavam em busca de terras férteis. Então, vários pontos da Península Balcânica vai ter a presença dos aqueus. Essa parte que você vê no mapa, em roxo, é a parte de ocupação dos jônios. Os jônios ficaram muito conhecidos na Península Ática. A parte que você vê em verde é do povo eólio. E essa parte em marrom são os dórios, os grandes guerreiros da antiguidade que deram origem ao povo espartano que vivia na península da Peloponesa. Essa região é muito importante que a gente saiba que esses povos, hoje a gente fala Grécia, mas historicamente, quando a gente olha lá para a antiguidade, que é o período que a gente está estudando, vocês já estudaram os períodos anteriores, você tem que se lembrar que hoje a gente chama de Grécia um país, uma nação, mas aqui cada um desses povos formaram uma cidade-estado. E cada cidade-estado tinha a sua organização política, a sua organização econômica, a sua organização social, a sua organização militar. Cada um desses povos vivia de acordo com as suas estruturas. Uma cidade-estado era diferente da outra, tanto que você estudou uma das principais cidades-estado, que é Atenas, que ficava na Península Ática. Atenas, a polis do conhecimento, a polis da democracia, que tinha uma estrutura bem diferente, por exemplo, da outra cidade-estado que você já estudou, Esparta, a polis dos guerreiros, os meninos com 7 anos já iam para o quartel. Eram organizações diferentes, mas tinha uma coisa que unia todos esses povos, que era chamada de Hélade. O que é Hélade? Hélade, para a gente conceituar de uma maneira mais simples, era a cultura que ligava esses povos. E o que ligava esses povos era a mesma língua, todos falavam o grego antigo, e a religião, todos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Isso, os mitos. Esses povos eram politeístas e falavam a mesma língua. Essa Hélade que unia esses povos faziam com que eles fossem considerados os helenos. Aí a gente entra um pouquinho aqui na Macedônia. Afinal, nós vamos falar da expansão do Império Macedônico. Mas o que isso tem a ver com a história da Grécia? Os macedônicos que estão aqui, ao nordeste da Grécia, eles tinham a mesma cultura, a mesma língua, também eram politeístas, porém,
Os gregos, os helenos, não consideravam os macedônios como gregos. Eles consideravam como bárbaros, como estrangeiros, apesar da mesma cultura. Havia algumas variações na língua, como, por exemplo, nós falamos a língua portuguesa, que não é a mesma língua de Portugal, apesar da mesma origem, por conta das misturas. Então, eles eram um pouco discriminados pelos helenos, apesar de viverem a mesma cultura. E é aqui, na história dos macedônios, que a gente começa a conhecer a história do imperador, o grande guerreiro, que vai mudar a história do mundo antigo. Por volta de 340 antes da Era Comum, os macedônios, comandados pelo rei Filipe II, invadiram vários territórios na Grécia Antiga. As cidades gregas, enfraquecidas com a Guerra do Peloponeso, não conseguiram resistir ao ataque e foram conquistadas. Com a morte do rei Filipe II, Alexandre o Grande assumiu o trono, deu continuidade à política expansionista, fundando um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Macedônico. As cidades-estados elas estavam sempre em conflito, porém, elas se uniram para barrar a expansão dos persas. Você também já estudou isso, com as guerras médicas. Porém, passada essa fase, conseguindo manter a Península Balcânica livre dos persas, as cidades-estados, as polis da antiga Grécia começam a disputar entre elas o domínio sobre as cidades vizinhas. Essa disputa vai se dar principalmente entre Esparta e Atenas, na conhecida Guerra do Peloponeso. Se aproveitando, depois de 27 anos de guerra, dessa fragilidade das cidades-estados, o rei macedônico Filipe II conquista as terras da Península Balcânica. Bom, já falei bastante, eu quero ver se você está ligado. Vamos fazer um teste. E o teste é o seguinte: a conquista das cidades-estados gregas pelo Império Macedônico, iniciando o período helenístico, ocorreu após uma guerra interna entre os gregos ter fragilizado sua defesa. Essa guerra ficou conhecida como... O que vai fazer com que o Império Macedônico consiga entrar na Península Balcânica e dominar as cidades-estados? As guerras púnicas? As guerras médicas? A Guerra do Peloponeso? A Guerra do Golfo ou a Guerra de Troia? Muito bem, você escolheu a C. Foi justamente a Guerra do Peloponeso, depois de 27 anos, que permitiu que os macedônicos conquistassem as cidades-estados da antiga Grécia, menos a Esparta, a cidade dos guerreiros. E vamos entrar então agora no nosso personagem que nos guia por essa caminhada, por essa condução entre Ocidente e Oriente. Vamos à história do imperador Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi preparado desde a infância para a guerra. Ele teve como professores os melhores generais do exército macedônico. Disciplina, treinamento físico, agilidade com cavalos. O exército macedônico se organizava através de cavalarias. Você pode depois pesquisar como é que Alexandre vai conquistar o seu cavalo, que vai acompanhá-lo durante todas as batalhas da sua vida. Aqui você consegue até ver uma imagem, e representada, essa imagem aparece de várias maneiras em vários locais da Europa, da Ásia, inclusive da África. Mas não foi só esse lado militar. Alexandre teve esse trabalho militar, mas ele também teve toda uma educação científica através do seu professor Aristóteles. Alexandre foi educado para a política, para a ética, educado numa ciência chamada retórica. Você nunca ouviu falar? Retórica, a arte de argumentar, de falar bem,
de convencer. Então, guarda essas duas informações que elas são muito importantes para a gente entender como esse guerreiro conquistou tantos territórios. Estratégia militar e diplomacia política, acordos. Para a gente entender e conhecer um pouco mais do Império Macedônico, o Império do Alexandre o Grande, nós vamos estudar um mapa que você encontra no caderno do aluno, na página 76. Você encontra esse caderno e a gente vai ter noção do que foi a expansão desse império. Primeira coisa, eu quero que você observe a legenda, tá? Porque depois, se você tiver curiosidade, você vai poder aprofundar seus estudos. A parte em vermelho do mapa é o itinerário, é o caminho percorrido. Aqui na legenda, você vai ver que tem uma imagem que parece uma tesourinha, mas na verdade são duas espadas. Depois, se aprofunde, mantenha uma atitude historiadora. No mapa, você vai observar onde aconteceu as principais batalhas e você pode consultar cada uma delas e se aprofundar um pouco mais nessa história. Tem os cercos militares, sim, quando o exército macedônico cercava os inimigos dentro da própria cidade. E ali, esse exército inimigo não podia ir atrás do exército macedônico e também poderia ficar sem suprimentos. Era uma outra estratégia. Se você gosta, se você tem interesse, observe depois, analise o mapa e faça as suas consultas. Alexandre nasce, então, na Macedônia. Alexandre se torna o general do exército macedônico com 16 anos. Com 20 anos, o Filipe II já tinha dominado, depois da Guerra do Peloponeso, as terras da Península Balcânica. Mas o pai de Alexandre falece e Alexandre, com 20 anos, se torna o imperador macedônico. Então, ele nasce na Macedônica, o pai já tinha conquistado a Península Balcânica, ele vai sair conquistar com o seu exército terras no que hoje a gente chama de Oriente Médio, na Palestina, na antiga Fenícia, que nós estudamos, no Crescente Fértil, conquistando o Egito, Mesopotâmia, e suas conquistas vão da Pérsia até a Índia. Agora, é importante a gente entender as estratégias de conquista. Um imperador que sai da Macedônia e vai conquistar terras na Europa, na África e na Ásia. Primeira estratégia, as estratégias da própria guerra em si, as estratégias militares. Era um exército sanguinário, violento, sim. Em todos os lugares teve batalhas? Não. Houve lugares, por exemplo, no Egito, que Alexandre foi recebido com festa, porque ele estava libertando os egípcios, do domínio dos persas. Ele foi até considerado um faraó no Egito. Estratégias com máquinas de guerra que até então nenhum dos povos tinha desenvolvido, como catapultas, lanças de quase 5 metros, uma estrutura toda da cavalaria, mas não era só isso. Lembra que eu falei que Alexandre foi aluno de Aristóteles? Tinha também a estratégia de acordos políticos. Em muitos desses lugares, Alexandre, ao dominar, acabou influenciando na política local. E isso foi positivo para os povos dominados, porque nessa nova organização, um reino antes, sem contato com outro local, pode passar a estabelecer conexões comerciais, intercâmbio entre uma cidade e outra. Alexandre vai construir muitas estradas, Alexandre vai reformar portos, vai construir novas cidades. Alexandre o Grande constrói 70 cidades ao longo dessas conquistas, 17 delas com o nome dele. Uma das principais ficava aqui, justamente no Egito, a cidade de Alexandria, no delta do Nilo, porto
de encontros de todos esses povos. Os gregos passaram a poder estudar no Egito, os persas circulavam entre Mesopotâmia, Egito, Fenícia. Os gregos passaram a poder ir até a Pérsia, então essa comunicação entre os povos facilitou muito o desenvolvimento econômico. Os povos dominados começam a ver uma certa vantagem na economia. Alexandre dominava, continuava seguindo com seu exército, era necessário sempre deixar um general do exército macedônico administrando a cidade, as pessoas pagavam impostos, porém tinha uma coisa diferente nele, ele não impunha que as pessoas seguissem somente a cultura que ele trazia. As pessoas podiam continuar vivendo a sua cultura, a sua religião, e isso o aproximava dos povos dominados, essa autonomia e liberdade de escolha da própria religião, da própria convivência, de manter as festividades. Isso foi muito importante na história da expansão do Império Macedônico. Alexandre vai construir esse império que nós chamamos na antiguidade de Ocidente e Oriente, lembrando que o que os gregos tinham de visão do Ocidente era Roma e Grécia, e do Oriente ia até a Índia. Esse mapa que a gente vê era a visão que se conhecia, a visão que se tinha de mundo nesse período histórico. Então, Alexandre modifica a história do mundo desse período. Ele vai ficar durante 13 anos em campanhas, porém, depois desses 13 anos, na volta do exército, ele vai ter alguns problemas atravessando o deserto de Gedrósia. Ele vai perder muito mais soldados nesse deserto, que seria hoje o Afeganistão, por conta das condições climáticas, falta de água, falta de suprimentos. Ele vai perder muito mais homens por conta do clima do que nas próprias batalhas. Alexandre nunca perdeu uma batalha. Alexandre vai falecer, ele assume o seu império com 20 anos e ele vai falecer com 33 anos e até hoje não se sabe muito bem como. Se foi uma doença, se foi um envenenamento, há muitas suposições, mas nenhuma comprovação. Então, depois de observar o mapa, vamos responder. O Império Macedônico ocupava regiões de quais atuais continentes? Durante a expansão do Império, as vitórias de Alexandre provocaram muitas mudanças nos povos dominados. Você sabe citar em que aspectos foram essas mudanças? Isso mesmo, o Império Macedônico ocupava territórios nos continentes africano, europeu e asiático. E durante a expansão, em que aspectos essa dominação de Alexandre modificou os povos dominados? As vitórias de Alexandre provocaram mudanças na organização política, econômica, social e cultural dos povos dominados. Agora, para a gente entender essa interferência cultural, Alexandre se considerava um heleno, lembra disso? E expande a cultura helênica para os povos dominados. De que maneira isso acontecia? Vamos fazer o seguinte, vamos ler um texto que você encontra na página 79 do material São Paulo Faz Escola, do caderno do aluno. Mas eu quero que antes da gente fazer a leitura desse texto, você observe a fonte, muito importante. Plutarco foi um grego que, a partir da vontade de escrever a história desse personagem, viajou por todos os lugares que Alexandre esteve e reconstruiu, a partir do seu olhar grego, a história do Alexandre. Vamos fazer a leitura então. Alexandre aproximou-se ainda mais dos costumes dos bárbaros, que ele também se esforçou em modificar mediante a introdução de hábitos macedônicos,
com a ideia de que essa mistura e essa comunicação recíproca de costumes de dois povos contribuíram mais do que a força para solidificar seu poder quando se afastasse desses povos. Por isso escolheu entre eles 30.000 crianças e mandou que lhes ensinasse o grego e as instruísse nos exercícios militares macedônicos. Vamos refletir um pouco. Quem eram os bárbaros para Alexandre e qual a estratégia de dominação ele usou com os povos conquistados? Explique citando trechos do texto. Você vai voltar no texto, vai voltar na escrita de Plutarco e você vai citar para mim como Alexandre difundia a cultura helênica entre os não gregos. Mas, professora, eu não sei nem o que é a cultura helênica dos helenos, a cultura da antiga Grécia. Muito bem. Para Alexandre, os bárbaros seriam os povos não gregos, que no caso haviam sido dominados por seu exército. Como estratégia de dominação, utilizou-se de ensinamentos da língua, filosofia e artes gregas para milhares de jovens, assim como exercícios militares macedônicos, com o intuito de formar uma geração com os costumes helenísticos. Explique, citando trechos do texto, como Alexandre difundia a cultura helênica entre os não gregos. Alexandre defendia a cultura helênica entre os não gregos através da educação. Por exemplo, por isso escolheu entre eles 30.000 crianças e mandou que lhes ensinassem as letras gregas e os instruísse nos exercícios militares macedônicos. Alexandre, então, a partir do momento que ele permite que os povos dominados vivenciem a sua cultura e traz para esses povos a cultura helênica, vai dar origem à cultura que nós chamamos de helenística. Helênica, a cultura dos gregos antigos, em contato com culturas do Egito, da Mesopotâmia, da Pérsia, vai se transformar na cultura helenística. Vamos aqui visualizar o legado, a herança que esse império vai nos deixar. A difusão da cultura grega, por exemplo, a língua grega foi assimilada por muitos povos, inclusive faz parte do nosso dia a dia, a nossa própria disciplina, história. A palavra história é uma palavra grega. A fusão entre vencidos e vencedores, hábitos do cotidiano, cerimônias, ritos, danças, canções, religiões, foram miscigenadas. E de mistura a gente conhece bem. Nós somos brasileiros e nós temos como base da nossa formação cultural referências de muitos povos. Isso a gente entende. Avanços nas ciências, filosofia, matemática, geometria, astronomia, cartografia e artes. Imagina que você fica fechado no seu mundo, você vai sempre pensar da mesma maneira. A partir do momento que você começa a trocar informações, a sua mente se expande, você conhece, você agrega informações. E era isso que acontecia. Eles agora, todos os dominados pelo Império de Alexandre o Grande, estavam sobre o mesmo comando. Então era possível entre eles trocar informação. E houve grande desenvolvimento da ciência a partir disso. Progresso econômico, com o desenvolvimento do comércio e da agricultura. O tráfico da seda e da porcelana intensificou-se. As cidades tornaram-se grandes centros mercantis. Os portos foram restaurados, estradas foram abertas. Uma curiosidade, até então não havia a troca comerciais por moedas. Quem criou as moedas foram os gregos, mas quem vai estabelecer a moeda como troca comercial é Alexandre. Inclusive, num período que não existia nem a selfie, Alexandre vai mandar que seja cunhada, desenhada nas moedas, o seu rosto, a sua face. Porque no momento em que não existe redes sociais, Alexandre já tinha uma ideia de marketing. Lá na antiguidade, no século IV, antes da Era Comum, ele queria que as pessoas conhecessem o seu imperador. Por isso que ele faz com que moedas com seu rosto circulem por todo o império.
Então, vamos voltar lá, porque o nosso objetivo era entender a fusão, como a cultura do Oriente vai se associar à cultura do Ocidente. Essa fusão cultural ocorreu através desse intercâmbio cultural que o imperador macedônico Alexandre Magno, depois conhecido como Alexandre o Grande, possibilitou através do seu comando, da sua organização. Vamos fazer então um registro em tópicos do nosso estudo realizado hoje para responder à questão: como ocorreu a fusão cultural do Oriente com o Ocidente? Vamos retomar. A Guerra do Peloponeso, na antiga Grécia, entre Esparta e Atenas, permite que o rei macedônico, Filipe II, domine as cidades-estados. Alexandre, seu filho, assume o trono do pai depois de sua morte. Alexandre o Grande, que teve uma educação militar e científica, conquistou povos na Europa, África e Ásia. A partir dessa conquista, ele difunde a cultura dos antigos gregos, dos helênicos, a cultura helênica. Permite também trocas comerciais e toda essa difusão entre os povos dominados. Por exemplo, a escrita demótica dos egípcios vai ser substituída, assim como a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos. Passam a escrever através da língua e da escrita grega, inclusive a própria língua, que vai sofrer transformações com a interferência dos outros povos. Eles passam a falar o koiné, uma língua grega com a mistura das outras referências. Isso é a fusão cultural entre o Ocidente e o Oriente, que nós chamamos na história de período helenístico, que vai do século IV, antes da Era Comum, até o século II, antes da Era Comum. O período helenístico, difundido por Alexandre o Grande, se mantém a partir da dominação dos romanos. Esse projeto de conquistas, o projeto de Alexandre o Grande. E agora eu paro e pergunto para você, e o seu projeto de vida? Você tem um projeto de vida? Se você já sabe o que você gosta, o que você quer, estude, se aprofunde, aproveite esse momento que há várias plataformas abertas, busque, investigue. Ah, você não sabe por onde começar? Converse com seus professores, peça orientação. Ah, você não tem projeto de vida? Não tem problema. Pesquise e estude mesmo assim. Olhe para você. Do que é que você gosta? O que é que você faz que te dá bem-estar? Sabe aquilo que a gente faz, que a gente nem vê o tempo passar? Pode estar aí seu projeto de vida. Alexandre o Grande teve como projeto conquistar territórios. Afinal de contas, ele teve uma educação militar, ele foi educado para ser um grande guerreiro. Eu falei no começo da aula para vocês, ele tinha como referência o herói Aquiles, então ele sonhava com as batalhas. Mas Alexandre também foi educado para a ciência, por isso ele respeitava a cultura dos povos dominados. Pense nisso. Alexandre construiu o projeto dele. Viveu pouco tempo, faleceu com 33 anos, mas modificou a história a partir do seu projeto. Foque em você, veja o que você gosta, se organize, planeje e vamos firme em busca dos nossos sonhos. Agora pode encerrar no último slide. Posso pedir um favor, professor? Repete o finalzinho. Quando você se despedir, continua mantendo o olhar para a câmera, tá? E eu acho que vai em busca Dos seus sonhos. Então, peraí, já voltei o slide, tá? Aí você passa. Se você quiser, eu passo para você. Tá. E aí o que eu falo no último slide? Nada? Não, só se despedir. Bom, gente, essa foi a aula, tal. Quer fazer um desenho? Não, já deu. Fazer um importante período da história, onde a gente pode entender um monte de coisa, mastigar de coisa, tá bom.
se organize, vá em busca dos seus sonhos. Essa foi mais uma aula do Centro de Mídias. Eu sou a professora Renata, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido a cultura helênica e a cultura helenística e que a gente possa se encontrar outras vezes. Um abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima!